A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito boa noite. Estamos começando mais uma escola bíblica discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi e da Igreja Batista Memorial em Olímpia. Eu sou o pastor Marcelo e estarei com vocês conduzindo nesse momento o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Já finalizamos o livro o estudo da carta de Gálatas, de Efésios, e agora chegamos a Filipenses. Iniciaremos hoje o estudo das cartas de Paulo aos Filipenses. E você é o nosso convidado de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu quero orar. Eu quero pedir que você possa fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai de amor, Pai querido, nós queremos te louvar, engrandecer o seu santo e agradável nome, Pai. Pai, neste momento eu entrego, Senhor, a minha vida e a vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor, que o Senhor possa falar no coração de cada um deles. Age, Senhor, na vida de cada um de nós. Que nós possamos aprender, que nós possamos ter mais conhecimento da Tua palavra, que nós possamos Te servir de todo o nosso coração. Assim eu oro já agradecido no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Como eu falei, nós estamos estudando a cartas de Paulo aos Filipenses. Hoje nós iniciaremos o estudo do capítulo 1 e 2, onde vai falar sobre a vitória sobre o sofrimento, ou a vitória apesar do sofrimento. Então, qual é o objetivo hoje do nosso estudo? Então, vamos aprender, né, que o nosso objetivo hoje é entender que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. Buscar a vitória em meio ao sofrimento. Às vezes nós passamos tantas lutas, tantas dificuldades, e no meio desse sofrimento, dessa angústia, nós podemos também encontrar a vitória. Então é isso que nós vamos aprender no estudo de hoje, né? O texto áureo, texto principal do nosso estudo de hoje, está em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8, que diz assim: Tendes vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse é o texto principal do estudo de hoje, onde nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Mas o que você pensa quando ouve a palavra sofrimento? O que você acha? É possível ter a vitória sobre o sofrimento? Algumas das aliás, são duas perguntas que eu queria que você pudesse refletir, pudesse pensar, pudesse analisar essas duas perguntas que vai falar muito ao seu coração.
Primeira é, o que você pensa quando ouve a palavra sofrimento? O que vem na sua mente? A segunda, o que você acha? É possível ter vitória sobre o sofrimento? E a palavra de Deus vai nos ensinar isso no texto, no capítulo 1 e 2 de Efésios, onde nós vamos estar meditando esse estudo. O estudo de hoje tem como o texto, os capítulos 1 e 2 de Filipenses. Paulo escreve aos Filipenses, estando preso, e ensina aos crentes, aos cristãos, a compreenderem que, mesmo em meio à dor legítima, mesmo no meio de sofrimento, tudo pode trazer benefício para o reino de Deus. Mas para a gente entender um pouquinho o livro de Filipenses, ele é considerado como um livro alegre. Porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Não existe outro livro mais que ressalte essa alegria no Novo Testamento. Paulo está na prisão e há outros crentes cometidos com ele quando deveria estar cooperando. Ainda assim, o livro mantém um compasso de alegria do início até o fim. As palavras alegria, regozijo e outros sinônimos aparecem cerca de muitas vezes nesse capítulo, nesse livro de Filipenses. Alegria é uma profunda e energizante sensação de bem-estar, do deleito em Deus. Nós podemos aprender muito com o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. E para nós já iniciarmos, nós temos um roteiro, né? E o primeiro assunto, o assunto principal, ele diz assim: a vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. O versículo-chave está em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: quero ainda, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, para o avanço do Evangelho. A sentença-chave aqui é: Paulo não se deixa destruir por causa do sofrimento. E isso ele deixa claro nesse texto que nós acabamos de ler. E as considerações de Paulo aqui é que Paulo testemunhava que a sua prisão era uma função do compromisso em Cristo. Mesmo estando preso, Paulo se alegrava, porque ele estava, de uma forma ou outra, anunciando a palavra de Deus. Ele estava preso por cumprir a ordem que Deus nos deixou, que ir de pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, Paulo, ele tinha isso no coração e na mente. Então, ele, apesar do sofrimento, apesar de tudo aquilo que ele estava acontecendo com a vida de Paulo, ele sabia que a vitória estava em Cristo Jesus, que a vitória pertencia a Cristo Jesus. Por isso que nós
primeiro roteiro aqui, vivendo e aprendendo essa questão do sofrimento. A vitória, apesar do sofrimento, é possível, sim, quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Por que que Paulo foi preso? Para que Paulo foi preso? Qual era a circunstância de Paulo naquela prisão? Tudo tem um motivo. Tudo tem um porquê. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós precisamos ter isso em mente, compreender isso e praticar isso. Que é o mais importante, é praticar essa ação de Cristo, né, na nossa vida. A orientação do Paulo era, mesmo quando nós sentimos limitados, jamais podemos perder o foco da nossa missão. Qual é o foco da sua missão? Qual é o foco que nós podemos aprender com isso na nossa vida? E aqui nós precisávamos aprender que nós temos que nos focar. O nosso alvo precisa ser direcionado a estar em Cristo Jesus. A orientação que Paulo passa é muito oportuno para mim e para você. Mesmo quando nós sentimos limitados, que às vezes as nossas limitações não têm mais ações, jamais podemos perder o foco da nossa missão. O foco da nossa missão, da minha missão, da sua missão, é que o Evangelho de Cristo Jesus seja anunciado em toda a parte. Nós vivemos um período de pandemia. E o Evangelho de Cristo não pode parar. Nós estamos com restrições, temos que ficar fechados em casa, nós não temos mais culto presenciais, mas o Evangelho não pode parar. O nosso foco da nossa missão é levar o Evangelho a todas as pessoas. E precisamos continuar levando o Evangelho de Cristo Jesus. Ao passar pelo sofrimento, aqui eu queria passar para vocês algo interessante, uma experiência pessoal, em que, ao passar pelo sofrimento, agiu como cristão. Nós vivemos em dias terríveis. E há pouco tempo nós tivemos um contato com uma pessoa, eu estive em contato com uma pessoa, e essa pessoa depois veio saber que estava com o Covid. Imediatamente a minha mente, o meu coração ficou assim meio perturbado, mas eu tive que agir como um cristão. Saber esperar. E pela glória de Deus, o resultado saiu, veio negativo. Aquela pessoa que eu tive contato, ela terminou, fez todo o tratamento, está curado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. São algumas coisas que acontecem na nossa vida que nós pegamos como lição. Mesmo nesse meio de sofrimentos,
Eu não posso perder o foco. Você não pode perder o foco. Outro assunto principal aqui que nós precisamos aprender nessa noite, nesse estudo, é que a vitória sobre o sofrimento é possível porque, mesmo no sofrimento, não perdemos nossa intensa expectação. O versículo-chave aqui está em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer por vida, quer pela morte. O significado do texto aqui, que jamais Paulo se fez cabisbaixo, sentindo derrotado ou deprimido. Ele estava ali fortificado pelo poder do Espírito Santo. Ele estava ali forte, firme, encorajado para continuar, para avançar. Ele não ficou ali murmurando a situação que ele estava passando. Olha, eu estou aqui correntado ou algemado, eu estou numa cela fria. Não, ele viu a questão e usou aquela questão, aquela oportunidade para que o nome do Senhor fosse engrandecido. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos aprender com essa situação. O exemplo de Paulo, ainda que detido, limitado, preso, quem sabe algemado, acorrentado, algumas vezes, mas o coração veloz. Olhos postos no Supremo Pastor. Marcha, não apenas com as pernas, mas antes com o coração e com a vida. Orientação de Paulo: não deixe que nada deste mundo, nem mesmo as lágrimas, tire você a sua ardente expectativa de fé e de esperança. Ele não deixou, ele não deixou se abalar. Acontece que muitas vezes nós nos abalamos por coisas tão pequenas. Paulo não, Paulo estava ali, firme e forte, esperando a providência divina do Senhor, porque ele sabia que as coisas de Deus era boa, perfeita e agradável. Então ele confiou em Deus, ele confiava em Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós precisamos confiar em Deus, em meio à circunstância, em meio às lutas. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E nós sabemos, e nós cremos, com Cristo nós teremos a vitória. Sem Cristo, nós já estamos derrotados, porque nós não somos nada e nem ninguém sem Cristo. Mas com Cristo nós somos filho do Deus vivo. Nós somos filho do Altíssimo. Por isso que nós precisamos compreender e entender que nós precisamos esperar, confiar em Deus. Outro assunto que o estudo de hoje traz para nós, que
a vitória sobre o sofrimento, é possível porque a vitória tem como um fundamento o senhorio de Jesus. O versículo-chave aqui está em 2 textos. Primeiro, Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O outro texto está no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O significado do texto aqui, Paulo enfatiza o senhorio de Jesus. É impossível, inadmissível viver a vida no reino sem admitir o senhorio de Cristo Jesus, sem admitir que Cristo é o Senhor da nossa vida, sem admitir que Cristo é a razão do nosso viver, é a razão do meu andar, do meu respirar. Nós temos que viver para Ele, para que o nome dEle seja glorificado em todo o tempo. E o texto que nós lemos do capítulo 2, versículo 11, diz assim: e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Nós precisamos confessar, nós precisamos crer e saber que Ele está acima de tudo. Paulo fala sobre as considerações, destacar os personagens bíblicos e históricos que foram fiéis ao senhorio de Cristo em sua vida. Tantas pessoas aqui nós podemos ver e crer que levaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho, morreram pelo Evangelho. Nós temos a história de Estevão, que é contada no capítulo 6 e 7 de Atos. Ele andou com Jesus, esteve junto com os apóstolos, e a igreja primitiva ali começou a crescer, a expandir, e precisou de alguns homens. E ali eles escolheram 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e com sabedoria. Estevão foi um que os apóstolos escolheram para ajudar na liderança, para levar o Evangelho. E ele sofreu. Ele pregou ali perante o Sinédrio. Ele expôs a palavra do Senhor. E o texto diz que as pessoas que começaram a apedrejar ele olhou para o céu e falou: Senhor, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. É isso que o texto que nós falamos, que nós lemos, que nós expomos aqui, que é saber, entender e compreender que nós não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus. Algumas vezes algumas pessoas vão até morrer, muitos homens e muitas mulheres deram sua vida para que o Evangelho chegasse até a mim e até você. E nós louvamos a Deus pela vida desses homens que não se importaram pelas circunstâncias,
mas avançaram no reino de Deus. Homens fiéis, homens que teve a vitória apesar do sofrimento, homens e mulheres que tiveram o foco, o seu foco em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender, que o meu foco e o seu foco precisa estar em Cristo Jesus. Outro assunto principal aqui, que a vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Versículo-chave aqui é Filipenses, capítulo 2, versículo 17 e 18, que diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fique contente e se alegra comigo. O significado de seja derramado como libação fala do holocausto em que os réus, as vítimas, eram levados depois da morte. Era um tipo de oferecimento pós serem mortas. É mais ou menos assim, eles eram apresentados, era colocado ali à disposição, né, como um oferecimento. Mas Paulo está falando sobre algo que nós precisamos entender. Alguns paradoxos aqui que nós vamos entender. Alegria quando se chora. Alegria quando há dor. Alegria quando os ventos são contrários. Alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. E o ensinamento de Paulo nessas palavras são: jamais se despreza a alegria, apesar do sofrimento, quando esse sofrimento é o resultado da fidelidade e entrega ao Senhor Jesus. Quando nós nos entregamos a Ele, o que Paulo está querendo dizer nesse paradoxo de alegria? Muitas vezes nós estamos, e hoje tem muitas pessoas, chorando porque algum ente querido está enfermos. Mas nós precisamos nos alegrar em Cristo e saber que Ele está no controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria quando há dor. Alegria quando os ventos são contrários. Sim, é difícil. Mas nós precisamos e necessitamos confiar naquele que começou a boa obra. É fiel para cumprir tudo aquilo que nós precisamos e imaginamos. Por isso que nós precisamos nos alegrar em Cristo Jesus. Outro assunto principal aqui, que a vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos um relacionamento. Filipenses, capítulo 2, versículo 25, diz assim:
No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. O destaque no texto aqui, Paulo fala sobre um homem, um Epafrodito, um amigo de Paulo. Paulo, na prisão, na dor, tinha amigos. Sobre ele diz que era um irmão, um cooperador, um companheiro nos combates. Paulo, ele traz e retrata esse homem como um servo para ajudar. Ele trata Epafrodito como um amigo, um companheiro de lutas e de jornadas. Plantar amigo é desenvolver bons e duradouros relacionamentos. Alguns relacionamentos na fé. Hoje nós chamamos de relacionamento discipulador. Com quem você está se relacionando na questão da palavra de Deus? Paulo tinha um relacionamento íntegro e sincero com Deus, com Jesus Cristo, mas ele tinha também alguns relacionamentos com alguns homens, amigos, companheiros de jornadas. E Epafrodito era um. E nós precisamos ter algumas amizades, alguns amigos, onde nós possamos relacionar, possamos abrir o nosso coração, falar das nossas dificuldades e nos ajudar em oração, em compreensão, para avançar o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui algumas coisas para nós estarmos discutindo. Quanto temos com quem falar sobre as nossas dores e compartilhar as nossas lágrimas? Podemos afirmar que temos vitória em tempo de sofrimento? Algumas vezes sim, você pode ter vitória. Porque às vezes nós estamos naquele momento onde nós não conseguimos enxergar a luz do túnel. Nós não conseguimos. E aí, Deus usa a vida de alguns amigos, irmãos, para nos ajudar, uma palavra, ou até mesmo em oração, ou até mesmo em atitude. E é isso que nós precisamos, experimentar essa ajuda de algumas pessoas que Deus nos envia na nossa vida para nos relacionar, um relacionamento discipulador. O estudo de hoje fala sobre a vitória apesar do sofrimento. O assunto aqui foi compartilhar o sofrimento. Tem pessoas que não conseguem abrir o seu coração. E Deus hoje está nos ensinando que nós precisamos compartilhar os sofrimentos, as coisas boas. O desafio aqui é fazer uma lista com os nomes de amigos com os quais você pode contar em meio ao sofrimento. E eu vou acrescentar uma coisinha mais aqui. Não só no meio de sofrimento, mas também no meio das alegrias, as questões alegres. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós imaginamos.
O que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Primeiro, entenda que o sofrimento é algo natural na vida humana. Segundo, saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural com o sofrimento por fidelidade ao Evangelho. E terceiro, em qualquer tempo, nunca se esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Olha que maravilha! Em toda, não é em algumas, mas em todas a sua caminhada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para poder aprender cada vez mais e viver e saber que, apesar da vitória de sofrimento, eu e você poderemos ter vitórias em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo bíblico. Fica na paz e até a próxima.